Seja muito bem-vindo. Esse é o 24º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é 10 erros que cometemos que nos tiram o prazer. Então eu estou começando aí com uma sessão de vídeos. Eu fiz a live ontem, eu estou gravando tudo agora no dia 24, os 3 vídeos, né? 22, 23 e 24, véspera de Natal de 2022. E eu gravei ontem uma live que eu falei de 5 erros que as pessoas cometem aí no dia a dia e acabam afetando aí alguns pontos da vida. E aqui eu vou falar de 10 erros, né? No caso lá tem a questão de conversar com a plateia, que eu acabei colocando aí o editor para mim conversar com ele e ver como que ele acha que é a solução. Eu coloquei, no caso, várias interações naquele vídeo e aqui então eu vou citar 10 erros, né? As lives em relação a esse assunto, só essa foi na sexta, né? Essa de ontem, que na quinta infelizmente eu não estava disponível. Mas a partir dessa próxima quinta, antes de virar o ano, você vai estar vendo o vídeo após isso, com certeza. Mas as lives vão ser sempre na quinta agora. Então se você estiver vendo o vídeo, a menos que alguma coisa aconteceu, aí não vai estar na minha capa do YouTube. Mas se estiver na minha capa do YouTube Live às quintas, 7h30 da noite, quer dizer que é esse horário que elas estão acontecendo. Então, continuando aqui. O que eu quero com esse episódio? Eu quero com esse episódio trazer alguns erros, né? Na verdade, assim, eu especifiquei os erros aqui em relação àquele vídeo. Aquele vídeo, se eu não me engano, eu só coloquei o estudar com sono, que era uma especificação do sono. Mas aqui eu especifiquei vários erros de cada classe, né? Então, eu coloquei vários erros dentro do sono, vários erros dentro de cada questão. Então o objetivo desse episódio é trazer um pouco de conhecimento e orientar vocês com informação consistente dentro de cada nicho. Por exemplo, aqui tem do sono, da fome, da parte médica, da atividade física e um bônus ali no final que eu não vou dar spoiler, mas quem me acompanha já vai saber do que se trata aí, como a solução de quem fica muito no passado ou muito no futuro. O passado remoendo e no futuro a relação da ansiedade. Então vocês já devem saber aí da solução que eu vou sugerir, digamos assim. Então vamos aos itens. Eu pretendo falar sobre esses tipos de erros, digamos assim. E agora eu vou começar falando o primeiro, falar do erro de subestimar o sono. Então aqui, quando você subestima o sono, você tem mais irritabilidade, mais perda na memória e no foco, embora esse tenha outros fatores, inclusive o Covid agora nesse momento. Recompensas imediatas, que eu falo bastante sobre isso. Ansiedade, depressão, você vai cair nos vícios comportamentais, como por exemplo compulsão alimentar, compulsão de compras, compulsão sexual. Vai cair também nos pontos como vícios autolesivos, como por exemplo se cortar, arrancar o cabelo, roer unha, se morder, se arranhar. Vai cair nos vícios também mais químicos, né, como álcool, cigarro, drogas em geral. E tem os vícios de tempo, que são as recompensas imediatas, que é como por exemplo mexer no celular, TikTok, vídeo curtinho, YouTube, ou mexer assistir filmes e séries, né, um tempo maior, jogar ou interagir em redes sociais. Isso é considerado aí também recompensas imediatas, digamos assim. Então se você estiver tendo essas recompensas imediatas, o teu corpo ele vai naturalmente, né, ele vai piorar o sono, né, se você tiver isso de noite, por exemplo, uma coisa que te deixa ativa.
E piorando o sono, você vai ter mais recompensas imediatas. Inclusive, um dos aspectos é que você vai sentir menos prazer, aquele prazer de conquistas, e vai ser mais improdutivo. Então tem esses itens relevantes sobre o sono. Eu coloquei que interfere no sono, né? Esses fatores que, se você tem algum problema com isso, provavelmente você precisa melhorar o seu sono. Então agora eu vou falar de 3 erros do sono. Então, 3 erros do sono aqui. Primeiro erro é a cafeína. Então a cafeína é café, chimarrão, energético, refrigerante, chá preto, né? Esses mais, pode ser até algumas horas antes de dormir. O refrigerante, se for em quantidade, claro. E alguns, né, no horário de dormir, como chá verde, chá mate, enfim, esses chás que tem cafeína, né, você deve muito bem pesquisar em relação à cafeína. Então, esses é no horário de dormir que você deve considerar. E assim, a cafeína, ela encurta o sono profundo, então ela afeta a qualidade de sono. Então, se você estiver tomando café fora de hora, vai atrapalhar o seu sono profundo e vai interferir na sua qualidade de vida. Então, uma coisa que você deve ter em conta é de ajustar o teu sono profundo. Então, uma forma de ajustar ele aí, de melhorar a qualidade dele, é afastando essas questões da cafeína 12 horas antes de dormir, por exemplo, né? O café, que é mais forte, o energético, que eu nem recomendo tomar, inclusive, né? Você afasta 12 horas. O chimarrão você até toma ali no começo da tarde. E as outras questões, assim, as outras bebidas, você tenta tomar uma distância, né? O chá preto você toma uma distância maior. Os outros chás você pode tomar ali no entardecer, considerando que você durma 10 da noite, o entardecer que eu digo 5, 6 horas. Então, considerando esses fatores e sempre levando em conta o que o teu corpo responde. Por exemplo, eu fiz o teste esses dias, eu estava aí, eu não sei se era gravando, fazendo alguma coisa, e eu decidi tomar um chá verde, era passado de 6h30, se eu não me engano. E eu tomei, assim, eu fiquei um pouco mais animado com alguma situação, se eu não me engano, e junto com a cafeína veio a adrenalina e atrapalhou no meu sono. Tanto que acho que foi o dia que no dia seguinte eu precisei de despertador para acordar, que eu tenho ele, mas geralmente eu já estou acordado. Então acabou que eu precisei de despertador para acordar. Isso é bem raro, tá? Comigo geralmente não acontece. Geralmente eu não preciso de despertador, eu termino meu sono naturalmente. Então essa era a questão da cafeína. Então você ir tirando gradativamente dos horários da noite é uma sugestão, mas depois eu vou entrar em mais detalhes desse ponto. Segundo erro do sono é luz natural. Então as pessoas não pegam luz natural durante o dia, né? O nosso corpo, o nosso olho não funciona a visão de noite como de alguns animais. Então nós somos seres diurnos e ele tem um ciclo que a luz natural manda para os nossos olhos e o nosso corpo pega muito bem. Então, pegando esse ciclo, sempre que a gente for pegar alguma luz natural, o cérebro vai entender que é de dia. Então isso é muito interessante. E as pessoas que se trancam na escuridão, que evitam luz natural, elas acabam evitando esses pontos. E é muito interessante ter luz natural durante o dia. Outro erro que as pessoas têm elas têm muita luz artificial durante a noite. Então é o contrário, né? A luz artificial ela deve ser usada durante o dia e de noite deve-se ficar o mais próximo possível da escuridão, levando em conta algumas limitações, vamos colocar assim. Eu, por exemplo, até tenho contato com o celular, mas eu deixo uma coisa mais para relaxar, eu tento não ver coisa que me deixa para cima. Estou evitando de jogar, por exemplo, xadrez de noite, que eu sei que é uma coisa que me deixa para cima. Faço mais coisas para relaxar. Então é uma sugestão essa questão da luz artificial aí. Eu vou falar das soluções, o que eu ainda não falei. A cafeína é recomendado você tirar ela da tarde em diante, digamos assim, né? O café,
o chimarrão dá uma reduzida, energético não recomendo tomar, refrigerante tomar só de meio-dia quando toma. Então é interessante, tá? Interfere no sono, interfere. Se você acha que não interfere, te convido para fazer o teste por uma semana, tirar o café da tarde em diante e me diz depois aqui nos comentários o que você achou, me diz como é que foi. Inclusive isso vai, a base, né, de toda energia, prazer e produtividade que o corpo humano tem é o sono. Você vai ter muito mais dos 3 se você fizer isso. Então eu te convido para fazer o teste aí com relação à cafeína. Segundo item, luz natural. Também eu mesmo vou até fazer os testes agora de começar a fazer minhas meditações e meu aplicativo de inglês ao ar livre que eu tenho agora no aplicativo de inglês eu tenho no celular, que antes eu tinha um programa no computador apenas. E eu vou começar a fazer ao ar livre como eu já fiz hoje e ver se eu noto alguma diferença aí na questão da luz natural. É bem interessante. E pegar também a luz natural de noite, o pôr do sol, assim, para o cérebro entender que está escurecendo. Ambas no lado de fora do seu ambiente, na sacada da sua casa, ou de preferência no ambiente externo mesmo, que você pega aquela luz natural. Isso é bem importante. Então aqui eu citei alguns pontos. E a solução então da luz artificial é você pegar mais luz artificial de dia e menos de noite. Você trocar as luzes da casa de noite por pequenos painéis de LED que deixam o mínimo de claridade ali para se deslocar, deixar não ter luz no quarto, não mexer muito no celular antes de dormir e sempre que for mexer que ele esteja no modo noturno, né, no modo na cor para dormir mesmo, né? Eu não lembro agora qual que é a palavra, eu acho que é o modo de dormir ou os laranjas lá que ele tem. O meu celular agora ele tem um modo cinza, né? Ele fica cinza de noite. Inclusive eu vou manter essa configuração depois das 8 da noite, uma questão minha. Eu durmo umas 10, 8 ou 9, eu ainda estou definindo. Eu durmo umas 10, então eu quero deixar ele numa escala cinza para mim já ir relaxando, para mim focar em estar aí apenas ouvindo, né? Que eu gosto muito de ouvir coisas de noite, mas isso não interfere significativamente no sono. Então, essas são as 3 soluções em relação ao sono. Vamos para o próximo item aqui. Fazer coisas com fome. Como eu citei no episódio 22, né, a gente está no episódio 24 aqui. É muito importante que você esteja alimentado, né, para não cometer esses erros. Como, por exemplo, fazer compras, seja rancho ou compras em geral com fome. Isso vai interferir diretamente aí nas suas questões. Você vai acabar comprando mais do que você realmente gostaria. E tem o outro item que é, por exemplo, escrever. Escrever você vai acabar comendo pontuação, você vai acabar cometendo alguns erros em relação a não estar com fome. Outro erro, então, é ter muitas besteiras em casa. Quanto mais besteiras você tem, mais acessível ela fica. Você lembra que ela está ali, você vai lá e come ela. Então, assim, ter besteiras em casa não é algo recomendado. As soluções, elas são um tanto óbvias aqui. Eu acho que mais é o conceito de entender o erro mesmo. É o conceito de entender por que isso é de fato um erro. Então a solução é se organizar uma rotina alimentar para não estar fazendo coisas importantes do seu dia com fome, como por exemplo eu cito no episódio 22, aí, o episódio da alimentação, de você sempre ter a sua marmita feita, de você organizar a sua alimentação de alguma forma. E a questão de ter besteiras em casa é simplesmente parar de comprar besteira, já resolve de fato o problema e vai exigir esforço para consumir besteira novamente, que você vai acabar preferindo não consumir. Então fica essa sugestão aí de solução para você melhorar a sua vida. O próximo item, não se consultar. Então a gente precisa se consultar, estar sempre avaliando nossa saúde, vendo nossas condições,
vendo como é que o nosso corpo tá, é algo extremamente importante se consultar. E tem um erro seguinte que é próximo disso: não investir na saúde. Aqui eu não estou falando só de dinheiro, tá? Dinheiro é um bom investimento, mas também não é o único, né? Não é suficiente, né? Por mais que você investir todo o dinheiro no mundo na saúde, vai ser pouco se você não seguir as orientações médicas ou do profissional que te atender. Então, não investir na saúde, que eu digo, é um conceito mais amplo assim de tempo, né? Sempre vai ser tempo, até porque o próprio dinheiro a gente compra com tempo. Então, quando eu me refiro à saúde, eu estou me referindo a tempo. Então vamos avançar aqui. Como que se resolve esses dois problemas então? Como que é um tanto óbvio, né, na verdade. É você consultar, você colocar teus exames em dia, ver se está tudo ok e, acima de tudo, seguir as orientações médicas. De nada adianta você fazer tudo que eu falei aqui, você consultar, se você não seguir as orientações médicas. Se o seu médico dá um remédio e você não comprar, se você não seguir o que ele está pedindo. E assim, é muito importante que você entenda que o médico está ali para o teu bem e que você precisa seguir um tratamento para melhorar o quadro. E se de fato não tiver necessidade de nenhum remédio, nenhuma vitamina, nenhuma suplementação, tá tudo bem. Você está saudável, você não perdeu dinheiro para ir no médico e não achar nada. Muito pelo contrário, você investiu bem na tua saúde para saber que nesse momento você está ótimo. Isso é relevante. Então, continuando aqui, a solução de não investir na saúde é investir. E assim como o erro anterior da alimentação que eu citei, a parte principal consiste em entender que é um erro. A parte principal consiste em entender que é um erro. Não consiste tanto em corrigir, porque a grande parte das pessoas não sabe que isso é um erro, então elas não corrigem. Mas a partir do momento que você entende que isso é um erro, que isso não é legal, que você corrige, então o seu corpo começa a melhorar significativamente aí, dependendo da demanda que você tem. Então tem o erro de achar que não precisa fazer atividade física e assim, o nosso corpo ele responde muito bem à atividade física. É uma coisa que gera muito prazer, uma coisa que gera muito prazer para o nosso corpo. Então se você não fizer atividade física, se você for sedentário, qualquer coisa você vai estar cansado, até na tua rotina, na tua rotina mental, você vai se cansar mais facilmente do que uma pessoa que tem saúde. Por exemplo, eu jogo xadrez e eu lembro que um amigo dentista aí, Fabiano de Menezes, caso estivesse assistindo, um abraço, ele falou que não jogou um determinado torneio que tinha no município ali. Concórdia tem um internacional muito bom, porque ele não tinha preparação física para participar do evento. E xadrez é um esporte que se joga sentado. Então assim, você deve estar pensando, como assim preparação física? Do que esse cara está falando? Não, gente, na verdade é um item extremamente relevante, tá? Preparação física aí pro xadrez, porque assim, as partidas elas podem durar, sei lá, 5, 7 horas, né? Não as desse torneio que eu falo, se eu não me engano, era questão de 4 horas a partida, talvez, um pouco mais, um pouco menos, né? As mais longas. Mas de torneios grandes, por exemplo, teve o torneio mundial, eu não me recordo da data, acho que foi final do ano passado. Teve o torneio mundial Carlsen Nepo, que foi um torneio, assim, deixou muito a desejar na questão de expectativa das pessoas, porque realmente o desafiante foi tiltado, é o termo que eles utilizam. Mas o que acontece? Né? Um exemplo clássico, estava dando tudo empate, que é um resultado padrão aí no torneio de elite, e a sexta partida foi um absurdo, assim. O campeão mundial, depois de umas 8 horas de jogo, mais ou menos, ele conseguiu uma vitória, assim, algo incrível. E o desafiante cansou tanto que acabou desandando no torneio e perdeu. Só que um fator relevante desse desafiante, um fator que realmente ele deixou a desejar em relação aos desafiantes anteriores,
é que ele estava acima do peso, ele não estava com a questão física bem resolvida. Então quando entrou essa questão da exaustão, né, no sexto jogo, do sétimo jogo em diante, ele é super elite, assim, tipo, ele foi de novo agora pro candidatos, passou, foi pro Mundial e o campeão mundial recusou a vaga, enfim, ele já cansou de defender, não tem mais motivação para defender, e ele pegou o segundo lugar. E o que acontece? Ele contra o segundo lugar do torneio de candidatos. Esse cara, ele estava sedentário numa prova que exigia 8 horas de concentração. Estava sedentário. Parece que não interfere, mas interfere muito. E ele, nos dias seguintes, ele cometia erros que a galera que nem é tão forte assim, a galera que nem é tão elite, ou até mesmo amadores, olhando assim a olho nu, conseguiam entender que aquele erro realmente comprometia uma determinada situação da posição, fazendo com que ele perdeu o campeonato mundial antes da última rodada, né, que tem 12 rodadas, acho que agora é 14 rodadas, e se acabar, se alguém atingir a pontuação de 7,5 pontos, né, vitória 1, empate meio e derrota 0, é o campeão, independente se conseguir isso na 8ª rodada ou na 14ª, é o campeão. E ali teve umas 2, 3 rodadas de antecedência que o campeão mundial ganhou. Então assim, a questão da atividade física, ela é importante até em esportes mentais, porque o corpo é um só. Então assim, é um erro até se você está pensando, mas no meu escritório está tudo certo, lá eu consigo fazer o que tem que fazer, não sei o que. Pense em melhorar, A atividade física vai te fazer pensar diferente. Então, primeiro erro, achar que não precisa. Segundo erro, não fazer atividade física. Então, se você não fizer atividade física, o seu corpo não vai responder muito bem. O seu corpo vai ser sedentário, qualquer coisa você vai cansar, a sua respiração vai ser pior, tudo tende a ser pior, assim, se você não fizer atividade física mesmo. E a solução então é você primeiro ver o vídeo Opções de como fazer atividade física para ter mais energia, é o vídeo 19. Eu falo de alguns esportes aí muito interessantes que você pode colocar na sua prática diária. E assim, a ideia é que você faça pelo menos 2h30, 3 horas de atividade física toda semana, tá? É a indicação da Organização Mundial da Saúde, é uma medida muito interessante e você pode seguir essa orientação. Tem diversos esportes que eu cito ali no episódio e você pode ver se algum deles se agrada, ver se você pode fazer alguma das opções, ou mesmo voltar para alguma atividade que você já fazia, aceitar o convite daquele seu amigo que está te convidando aí para jogar alguma coisa. Você pode ver as opções, sempre ficando de olho nos seus limites e na sua rotina de forma geral, né? Ele não pode, por exemplo, estar interferindo, né, no teu dia seguinte, você jogar muito tarde de noite, atrapalhar teu sono e você não está acordando bem no dia seguinte. É um limite que eu tenho, por exemplo. Agora, tem 2 erros aqui que é, assim, eu quero que quem acompanha o canal já há algum tempo, ou você que viu outros vídeos antes desse, eu quero que você me diga a solução. Então vamos lá. Primeiro erro, ficar muito no passado. Ficar remoendo o passado e vem aquele pensamento e você fica remoendo. É um erro. É um erro assim que todo comportamento que ele é intenso demais, ele é considerado um erro. E você deve avaliar isso. Ficar muito tempo no futuro. Ficar ansioso, sofrendo por antecedência e tal, é um erro também. Inclusive tem os vídeos de ansiedade, o vídeo 6 e o vídeo 21. Né? A solução ela está no vídeo 7. Então quem acompanha o canal aí sabe do que eu estou falando. É momento presente, é meditação. Meditação é a solução aí para quem está tendo isso. Tem outros pensamentos, como por exemplo pensamentos negativos, que é estar pensando besteira e tal, e tem pensamentos intrusivos,
que é, por exemplo, eu tô andando na rua, eu olho para uma pessoa, eu imagino alguma coisa ruim com ela, eu imagino alguma, né, vem algum pensamento intrusivo na cabeça, entra, ele invade a cabeça. São coisas que acontecem com algumas pessoas, tá? Não é algo, se você tem esse tipo de pensamento intrusivo e acha que é único, é algo relativamente comum, tá? Eu às vezes me passa alguns pensamentos estranhos na cabeça também, mas é uma questão da vida. E a solução então para todos esses problemas, né, não é solução assim do tipo você nunca mais vai remoer o passado, até porque é importante entender o que aconteceu no passado e é importante sofrer um pouco pelo futuro no sentido de se organizar, tá? Não no sentido crônico assim de estar sofrendo o tempo todo. Então, em certa medida, sempre é bom. E levando esse fator em conta de que não é zerar a tua ansiedade também, uma das soluções muito boas é você estar meditando. Então, se conectar com o momento presente e meditar de fato. Por exemplo, o momento presente é tudo que você for fazer e você está focado naquela atividade. Se você está fazendo alguma coisa focado no que você está fazendo, você está no momento presente. Você está fazendo uma prática informal. E a prática formal do momento presente é você estar de fato com um tempo fazendo uma meditação. Então, para fechar esse vídeo, eu vou convidar vocês que têm a disponibilidade aí de fazer um exercício de momento presente. Eu vou ligar aqui uma música de meditação. Então nós vamos começar com a respiração. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Última, puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Agora se posiciona de forma confortável, sentado, deitado. Se puder fechar os olhos, se não conseguir você pode fazer de olhos entreabertos ou abertos, não tem nenhum problema. Comece a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca. Sinta o ar passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. O objetivo do exercício não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos, é perceber todos esses tipos de pensamentos que eu citei e deixá-los ir embora naturalmente.
não existe uma maneira certa ou errada de fazer. Existe o seu jeito. Sinta a respiração por mais alguns instantes. Comece a sentir os dedos das mãos, os dedos dos pés. Comece a voltar a sua atenção para o momento presente, para o lugar onde você está. Quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. Então, essa é uma possível solução, né, ser praticada aí com regularidade para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua relação com a ansiedade. Então aqui, mais do que falar a solução, eu mostrei a solução. Não estava nem no roteiro, eu decidi na hora. Então, fechando mais um vídeo aqui, avalie o vídeo, deixe seu comentário, tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana e eu aviso quando posto vídeos novos, juntamente com o formulário para fixação de conteúdos. Então é isso aí, galera, valeu!